Fator desconhecido. Durante séculos, a esquizofrenia, a histeria e os distúrbios obsessivos foram confundidos com possessão demoníaca. Com o tempo, a ciência descobriu outras patologias neurológicas e psiquiátricas que também apresentavam os mesmos sintomas associados à possessão. Em muitas pinturas religiosas, encontra-se desenhos que simulam crises epiléticas. Na nossa cultura, a epilepsia sempre esteve associada a possessões, entre aspas, demoníacas. Na Grécia Antiga, ela era chamada de doença sagrada. Manuel Campos é neurocirurgião doutorado em epilepsia pela Universidade de Bonn, na Alemanha. Ele realizou centenas de cirurgias em pacientes epiléticos. A epilepsia é uma descarga elétrica cerebral anormal autolimitada. Não se sabe a causa da epilepsia. Sabe-se que é uma descarga elétrica anormal, mas não porque ela é produzida. O mais provável é que seja uma alteração nos neurotransmissores das substâncias químicas que temos no cérebro. E até hoje se faz exorcismos em pessoas como estas, que pensam estar possuídas, porque a crise se dá de repente, altera o paciente e depois passa. Em Santiago do Chile, vive Cláudio Alvial. Na adolescência, ele começou a ter pesadelos horríveis, seguidos por uma série de ataques que o fazem gritar e contorcer-se violentamente, sem razão aparente. Nas últimas vezes eu bati na cabeça, fiquei enjoado. Às vezes eu me arranho ou corto com uma faca. E por que faz isso? Não é melhor tirar a faca? Não, é que às vezes ele está comendo e começa. O que provocava os ataques de Cláudio? Seria mesmo uma possessão demoníaca, como ele e sua família acreditavam? Quando eu era pequeno, achava que era alguma bruxaria. Eu tinha pesadelos. Pensava que estava possuído por algum demônio. Vários médicos o examinaram e seus exames não indicavam nada de errado. Não consigo dormir à noite. A estranha doença de Cláudio era uma incógnita, até que em meados dos anos 90, seu caso chegou às mãos do neurologista Marcelo Miranda. Na Idade Média, muitas dessas pessoas eram consideradas enfeitiçadas ou possuídas pelo demônio, porque elas começavam a gritar e blasfemar e faziam barulhos tão terríveis que realmente assustavam. Mas as crises de Cláudio tinham uma causa. Ele sofre de uma doença rara, o mal de Tourette. Resumindo, acredita-se que há uma falta de controle inibitório, uma falta de freio em nível cerebral. A síndrome de Tourette seria provocada por um desequilíbrio das substâncias químicas que levam os sinais pelo cérebro. Isso causa convulsões de todo tipo. E por isso uma pessoa leiga pode acreditar que a vítima está mal da cabeça, está transtornada ou até enfeitiçada. Tenho certeza de que a possessão tem uma causa demoníaca. Isso porque os sintomas são tratados por psiquiatras por anos e a pessoa não se cura. E aqui, em meia hora, ficam completamente curadas. O paciente precisa acreditar no exorcismo, acreditar que um sacerdote, ou numa cultura indígena, um xamã, pode fazê-lo melhorar ou se curar. Acreditando e confiando no tratamento, no procedimento mágico, no exorcismo, o paciente aumenta a produção de uma substância estabilizadora dos neurônios, que ajuda a diminuir as descargas elétricas cerebrais anormais de maneira endógena.
No caso do povo Imbera, os cientistas suspeitam que os suicídios podem ter origem na teníase, uma doença infecciosa causada por um parasita dos porcos. Pode ser que algum jovem tenha convulsionado por causa da teníase, mas como foi ao xamã e ouviu que estava possuído pelo demônio, isso pode ter iniciado uma reação em cadeia, um fenômeno psicossocial. As amostras de fezes dos porcos dos Imberas, na selva colombiana, foram enviadas a um laboratório. Mas os exames deram negativo. Com a tese da cisticercose descartada, resta aprofundar as pesquisas para encontrar outros distúrbios mentais que pudessem causar um desfecho tão violento quanto o suicídio. Ouvi dizer que isso estava acontecendo na Colômbia, no Brasil. A possessão tem um componente psicossocial. São pessoas que se sentem enfraquecidas porque suas árvores sagradas foram cortadas, ou que são alvos de traficantes de drogas, ou que são atacadas por milícias paramilitares. O que essas pobres pessoas podem fazer? Muitos não veem esperança em suas comunidades, então cometem suicídio como forma de protesto. Pode haver uma mistura de distúrbios dissociativos comunitários e também pessoais, tudo no mesmo caso. Os distúrbios dissociativos são um tipo de histeria em que a pessoa cria uma doença para escapar dos problemas que a cercam. No caso dos Imberas, o choque provocado pela guerrilha estaria levando dezenas de jovens a se acreditarem possuídos. Assim como na Idade Média, centenas de pessoas acreditavam estar contagiadas pela misteriosa dança de São Vito, ou Coreia. A epidemia da dança de São Vito foi uma síndrome de movimentos anormais. Quando chegava alguém apresentando esses sintomas, outras pessoas da comunidade começavam a mostrar os mesmos sintomas. Na verdade, não é uma doença. É uma sugestão que chegou a ser uma epidemia massiva na Europa. Na história da medicina, ela está registrada como a epidemia da dança de São Vito. Serão necessárias mais pesquisas dentro da tribo dos Imberas para determinar se os suicídios que tiraram a vida de 15 jovens podem ter sido causados por uma psicose coletiva.